Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre fale somente o necessário diante de situações complicadas. Então, vou abrir um pouco esse tema, vou ver vou expor o que a limpeza emocional pode contribuir nessa situação. E vamos lá. Vamos na apresentação do vídeo. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com limpezas emocionais com a ferramenta EFT. Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos, nós guardamos ao longo dessa vida, das experiências que nós vivemos, de traumas que nós experimentamos, a gente reprime em algum nível. Essa experiência a gente guarda, armazena a experiência na nossa memória e no nosso corpo, e elas criam caos na nossa vida, fazem um senhor estrago, como eu costumo falar, sabe? E, e aí a limpeza emocional ela vai visitar a cena e vai purificar essa cena. Você vai ficar em paz quando for relatar essa cena para você mesmo, tá? Em 5 minutos, essa ferramenta, ela precisa de você mesmo, pode fazer essa limpeza emocional, ou você pode estar entregando para o terapeuta capacitado. Em 5 minutos, você traz a cena de dor que você quer trabalhar, tá? Em 1 hora você consegue limpar. Qualquer experiência de dor que você viveu, pode ser a mais intensa ou a menos intensa, tá? A mais intensa de abuso, de assédio, de rejeição, de abandono, de traição, de violência física, verbal, qualquer tipo, discussão, brigas, desentendimentos. Então, qualquer experiência que você viveu de dor, traz essa cena na mente, e aí, ao trazer ela na mente, você vai avaliar essa cena, que você vai estar observando, tanto na mente, quanto a emoção que você sente quando você olha e fala dessa cena para você mesmo, tá? Então, olha para essa cena, vamos avaliar ela e observar se você está dentro ou fora da cena, e quanto mais dentro da cena e quanto mais colorida tiver, mais carga negativa contém nessa cena. Aí nós vamos para a emoção do corpo. Quando você conta essa história do começo ao fim, qual é a emoção que você sente? Sempre vai ter uma emoção. A cada 3 rodadas, essas emoções vão mudar. Então, você tem que dar sempre um nome para essas emoções. Dê um nome para você ter noção, mais ou menos, do que você está sentindo, tá? E aí, se você não encontrar o nome da emoção, diz desconforto, tá? Mas expanda essa emoção, não é você. Quanto mais você falar dessa emoção, expandir ela, mais você tem a possibilidade de curar isso em você, tá bom? Então, aí você vai graduar essas emoções que você está sentindo quando você fala dessa cena. Gradue de 0 a 10. Sempre quando a gente começa a limpeza emocional, as emoções estão muito intensas. Então, sempre é 10, 11, 20, 200 e aí por aí vai. E aí, a hora que você vai fazendo as limpezas emocionais, a cada 3 rodadas, elas vão diminuindo gradualmente, até zerar, tá? Então, mensurar sempre essa intensidade da emoção, observar o nome dela, a intensidade e onde ela está no corpo. Às vezes ela fica na garganta, um aperto no peito, um tremor nas mãos, um frio na espinha, nos pés, uma dor de cabeça, uma tontura, uma ânsia, uma vontade de chorar. Se desencadear uma vontade de vomitar ou de choro, você pode utilizar as duas ferramentas juntas. Você fica só na emoção, e aí você utiliza duas ferramentas. A EFT, que é tocar nos pontos, você olha para a cena e toca nos pontos, mais a Ho'oponopono. Ela está descrita aqui na descrição, que eu coloquei na descrição do vídeo, são palavras de purificação do Ho'oponopono, tá? Aí eu coloquei ali, você pode juntar as duas ferramentas, a hora que a emoção estiver muito intensa, você utiliza as duas e a limpeza termina muito mais rápido, tá? Você terminando a emoção, deixando a emoção mais calma e você podendo falar mais dessa cena que você está trabalhando, aí você volta para a cena, diminuiu a intensidade do choro ou da ânsia, volte para a cena e comece a falar dessa cena, do começo ao fim. O que aconteceu nesse dia? O que você sente em relação a esse assunto que estava acontecendo na hora? Qual é a sensação interna em relação ao lugar que você estava? Tudo aquilo que te chama atenção e te causa desconforto.
o olhar da pessoa, o sorriso, ela disse uma frase, disse uma palavra, tem uma roupa, tem um cheiro, tem uma música, o ambiente, você estava em paz com o ambiente, como que você se sente diante da pessoa, o que você acha que a pessoa sente por você, você abre tudo, fala tudo de negativo, sempre negativo, que é uma limpeza emocional, tudo de negativo que você sente em relação a essa cena que você está trabalhando, tá? Aí o próximo passo das perguntas que você tem que se fazer a cada 3 rodadas, você vai para a frase de preparação. Essa frase de preparação, a primeira parte é construída por você em relação à cena trabalhada, a segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação, tá? Então você vai perdoar e aceitar a cena que você está trabalhando. Quando a gente se perdoa e aceita, a cura é mais rápida, tá? Então, quando você falar eu me perdoo, me aceito, tenta sentir esse perdão, receber esse perdão. Você mesmo dá e você mesmo recebe, tá? Aí fica muito mais fácil de você limpar ela, e aí fica mais fácil, e você fica mais em paz, você vai trabalhando essa cura desde o começo, tá? Terminando a frase de preparação 3 vezes, você vai começar a limpeza emocional olhando para a cena e tocando nos pontos. Os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. Esses são os pontos de limpeza, tá? Você vai olhar para a cena e vai falar tudo aquilo que aconteceu nesse dia, do começo ao fim. Aí primeiro você fala, conta a história para você, observa a sua emoção, gradue a sua emoção, né? E vai falando a cena que está acontecendo, o que aquela pessoa disse para você, o que você disse para a pessoa, o que mais te chama a atenção nesse dia. Tem uma frase, tem uma palavra, tem um cheiro, tem uma música, e vai falando aquilo que te causa desconforto, tá? Raiva, ódio, tristeza, mágoa, e vai tocando nesses pontos, tá? Esses pontos vão purificar essa cena. Em menos de 1 hora você consegue zerar essa cena, tá? Aí, o final dela, qual é o final dela? Zerar a cena, né? Quando eu pedi a avaliação da emoção no corpo, você vai graduar e zerar ela. Então, o zerar é cena na mente, você vai estar longe dela, você vai estar afastado dela, assim. Você vai olhar a pessoa, vai estar de longe, ela vai estar desbotada, a pessoa vai estar, a cena vai estar desbotada, vai estar mais cinza, vai perder a cor. A pessoa que estiver dentro da cena, você vai sentir paz não só pela situação, como pela pessoa. Você vai dar à pessoa o perdão. Esse dar à pessoa é um perdão que vem naturalmente. Você não vai precisar se esforçar em perdoar. Por você retirar a carga emocional negativa contida dessa cena, o perdão virá naturalmente, tá? Porque, em essência, a nossa verdade absoluta, nós somos o amor, nós somos a harmonia, nós somos a paz. A hora que você limpa essa cena de dor, tocando nos pontos e falando dela, ela vai perder a cor, você vai sentir paz. Essa é a sua verdade absoluta, a paz, o amor e a harmonia. E é o fim da limpeza. Quando você conta essa cena de dor que você viveu e não sente nada, só fica a sabedoria da situação, é porque você perdoou e está em paz. Você está na sua verdade, somente dessa cena, tá? Aí pode acontecer o quê? Você termina a limpeza emocional, você fica em paz com a cena, com a pessoa, mas aí tem um desconforto, ainda tem alguma coisa que te incomoda. É sinal que, em relação a essa pessoa que está na cena, existem outras cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa e você precisa curar, tá? Visitar outras cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa. A hora que você visitar todas as cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa, você vai dar a essa pessoa o perdão incondicional. Você vai sentir por ela o amor incondicional. Virá o amor naturalmente, tá? Porque você limpou toda a experiência de dor negativa que você viveu com essa pessoa. O pior que ela tenha feito na sua vida, por mais ódio que você sinta por ela hoje, se você pegar todas as cenas de dor e trabalhar em cima delas, você vai sentir por ela, você vai dar o perdão natural, o perdão virá, e aí você vai sentir por ela o amor incondicional. Vai sentir muito grato por ela, a gratidão virá. Mas tem que ser uma limpeza muito bem feita, você tem que falar tudo aquilo que você sente.
tudo aquilo que você vê, que você ouviu, tudo aquilo que você pensa da pessoa, entende? Falar tudo. Por isso que eu falo, nos seus mínimos detalhes, a limpeza bem feita, você consegue gerar ela assim. Mas ou você pode entregar para o terapeuta que ele te ajuda, ou você mesmo pode fazer sozinho. Sozinha, visite a cena mais vezes que você consegue, tá? Porque foi assim que eu consegui e a gente obtém excelentes resultados, tá? Você vai ficar no perdão absoluto, vai ficar na paz, seu corpo vai ficar em paz. O seu corpo, primeiro, receber o benefício da cura diante dessa dor que você viveu. A hora que você curar, o seu corpo também é curado. Ou seja, o seu corpo, cada vez que você vai limpando, cena por cena, você vai ficando mais saudável, mais em paz, mais feliz, mais alegre, mais criativo, tá? E é isso, tá, gente? Em 5 minutos é mais ou menos isso, a limpeza emocional, tá? Bom, vamos lá. Fale somente o necessário diante de situações complicadas. Eu fiz não. Eu observei o que acontece mesmo de fato para estar entregando esse assunto para vocês, tá? E o que eu posso dizer? As nossas emoções negativas, elas ficam no nosso campo, tá? Eu começo com elas. Essas emoções negativas, elas têm vontade própria, elas têm inteligência própria e elas têm pensamento próprio. Então, elas fazem escolhas em nosso lugar e elas gostam de se alimentar, tá? E essas são só emoções, não são energias, tá? Então, sabe quando a gente fala aquilo que não quer falar e taca no outro, responde o outro? É uma emoção que se levantou em você e está esperneando ali, querendo falar, botar para fora, atacar o outro. Então, essas emoções negativas, por isso que são emoções negativas, elas querem julgar o outro, condenar o outro, elas projetam, isso se chama projeção, tá? Toda a experiência de dor que você tem, de dor negativa, ela está ali no seu campo e acaba projetando, atacando a outra pessoa, julgando, seja qualquer situação de dor que você tenha vivido, tá? Então você viveu qualquer situação de dor, aí você armazena, fica no seu campo, e aí você fica se alimentando por meio de filmes, novelas, conversas, histórias que você ouve de outras pessoas, fica tudo vindo para você como um lixão, sabe? Você vira um lixão. As pessoas vêm e começam a contar suas dores, seus dramas, e você fica guardando aquilo, porque tem ali emoções negativas que adoram, e elas se fortalecem com isso. O que eu estou querendo explicar com tudo isso? Quando acontece uma situação negativa, desagradável ou complicada na nossa vida, a situação chega, ela não vem à toa. O universo ele é muito perfeito. Então, essa situação de dor que chega para você, seja em qualquer situação, seja numa reunião de trabalho que você saiu desconfortável, seja numa roda de conversas, na vida profissional, no trabalho, como eu disse, em casa, em família, quando você começa a falar, as emoções de cada um começam, estão prontinho para atacar a outra pessoa. E elas vêm por quê? Elas começam por onde? Pelos pensamentos. Aí você já começa a ter um pensamento por uma pessoa ou um mal-estar com uma outra pessoa. Tá? É aí que elas começam a se mobilizar em você. Aí, quando a situação chega, se você começa a reclamar, a criticar, a julgar, a condenar, a espernear diante da situação, tudo isso que você fez cria uma mal-estar, uma emoção negativa. Essa emoção negativa, ela fica no seu corpo. Você falou a negatividade, você reclamou, você desdenhou, você criticou o outro, a situação, mas o mal-estar fica em você, fica no seu corpo, criando, alimentando, fortalecendo o mal-estar no seu corpo e futuramente uma doença, entende? Quando você reclama da sua situação, esperneia, grita, fala horrores, você está criando mais situações negativas na sua vida. Você está criando mais situações negativas e não está resolvendo a situação. Então, quando você grita, esperneia diante da situação, ai, não sei o quê, o fulano, essa situação, eu não sei o quê, não sei o quê, você cria mais o mal-estar, você fortalece o mal-estar no seu corpo e vai criando mais situações negativas e não resolve aquilo que tinha que resolver. E aí a sugestão do vídeo é, quando chegar uma situação negativa e você, as suas emoções negativas quiserem espernear, esbravejar,
Se cale, se acalme, não conte a história para ninguém. Recontar a história negativa é fortalecer o mal-estar no seu corpo, é criar um mal-estar no seu ambiente, é criar uma outra situação negativa na sua vida, tá? Então, quando você não fique contando histórias negativas que aconteceu da sua vida, recontar doenças. As pessoas adoram recontar doenças. Ah, mas eu superei, eu fiquei assim, e gosta de ficar contando doenças. Não conte, meu. Não fale isso, não verbalize, não solte a negatividade para o universo, entende? Não fique é, externizando a dor, externizando o negativo, fortalecendo o negativo, aquilo que não é real. Quando você sentir a situação de fato complicada, primeiro fique como um observador, uma observadora. Observe a situação. Deixe a situação acontecer e fique observando. Deixa só o mal-estar, depois você resolve, depois você limpa. Mas não fala nada. As suas emoções negativas vão querer espernear na hora. Ah, esbravejar, um pensamento negativo de todo mundo. O mal-estar de todo mundo, mas guarda, segura. Depois a gente resolve aí. Deixe o mal-estar, deixe a situação acontecer, não fale nada, fale somente o necessário. Fale aquilo que você precisa falar, fale aquilo que você precisa resolver. E mais nada. Se você tem que lidar com uma pessoa difícil, calma, não fala nada. Deixa a pessoa esbravejar, calma, se cale, deixa a situação acontecer, situação negativa acontecer. Permita que a situação negativa aconteça sem você esbravejar, sem fazer nada. É essa situação negativa, quando a gente não faz nada, a gente se cala, só fala aquilo que tem que fazer, ou só fala aquilo que tem que falar, ou só faz aquilo que tem que fazer diante da situação complicada, somente o necessário. No que você diz e no que você faz, a situação vem e passa mais rápido e não volta mais. Quando existe uma situação que é imutável, ela vai suavizando, ela vai ficando mais suave. E aí ela vai suavizando, você vai ficando mais tranquila diante, aceitando mais a situação. Mas você pode mudar, tá? Referente àquela situação, aquele mal-estar que você guardou diante, não esbravejou e não falou nada e não agiu nada e ficou quieto, guardou, reprimiu ali. Pô, aí você fala para mim, Rose, emoção reprimida causa mal-estar, vou morrer diante, né? Se eu guardar essa raiva, passou um tempo, no dia seguinte, ou no final da tarde, da noite, ou no banheiro mesmo, vai lá e limpe isso. Fale isso para você. Faça 3 vezes a frase de preparação, mesmo que essa reunião tenha sido horrível. Eu guardei tudo aquilo, eu queria xingar todo mundo, o meu chefe estava insuportável. Eu me perdoo diante disso e me aceito profunda e completamente. Mesmo aquela a reunião que eu vivi ali, que eu experimento, que eu participei, eu senti um mal-estar tremendo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo querendo falar, esbravejar, xingar todo mundo naquela mesa, naquela reunião, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí, tocando nos pontos, você vai falar a mágoa, o ódio que você sentiu, que você viu e presenciou na reunião, a dor que você reprimiu, a emoção está aí dentro de você. Aumente, expande essa emoção. Eu fiquei com muita raiva. Eu estava naquela reunião, todo mundo falando, puxando a sardinha para si mesmo. E o fulano e o Beltrano mentindo. Os dois estavam mentindo na minha frente. Eu estava sentindo, eu estava vendo que eles estavam mentindo. Você vai abrir a história somente para você mesmo. Entre no banheiro, fique ali por meia hora, que seja, e abra essa cena de raiva e dor que você guardou, reprimiu, quando você presenciou essa situação complicada, abra isso para você mesmo. E vai tocando nos pontos e falando até zerar esse desconforto, essa dor, essa raiva. Você tem que zerar ela, zerar. Aí, a hora que você não tiver mais nada para falar, toque nos pontos, você vai ficar em paz. A hora que você zerou é a hora que você sentiu paz. Aí, se essa cena voltar de novo, e aí você abre ela de novo, a intensidade dela vai dar menor, e aí gradualmente ela vai diminuir. Você vai ficar em paz diante dessa situação. Você não vai mais se incomodar diante dessa situação. Aí você fala assim, Rose, mas aí não vai mudar?
as coisas por si só, elas vão mudando. Essa situação foi, de alguma forma, foi criada por você também, tá? Só que só vai ter esse conhecimento a hora que você tiver um trabalho, conhecer você mesmo, as suas experiências lá atrás, entende? Por isso que um trabalho interno profundo vale a pena, porque as situações complicadas, elas, repito, elas não acontecem à toa. Elas, nada é aleatório nessa vida. Tudo que chega, de alguma forma, foi criada por nós, por pior que seja. Só que assumir isso, aceitar isso, demanda um autoconhecimento. Você conhecer de verdade o que foi você, quem foi você, toda a sua dor, toda a sua experiência de vida. Tem situações que, quando a gente vai fazendo a limpeza emocional, a gente vai se deparando com situações que a gente não lembra, entende? Ou então o que aconteceu, a gente não estava consciente na hora, a gente estava dormindo. Então, a hora que aconteceu algumas situações, você vai curando isso, a hora que você curar essas situações de dor, muitas delas no futuro não vão acontecer mais, entende? E a hora que você não reage diante das situações contadas também, a não reação é a paz. Você permite que as coisas passem por você. Daí, a hora que você sentir um mal-estar e quiser verbalizar, externizar isso, contar para alguém, para fulano, beltrano, conte somente para você. É como se você fosse o seu próprio diário. A limpeza emocional é o seu diário. Abra essa situação de dor para você mesmo. Porque quando você conta uma situação desagradável, complicada para outra pessoa, você está criando um ambiente negativo em sua volta, em volta da pessoa. Você está confirmando a negatividade em você e entregando para outra pessoa. Você está alimentando a negatividade de duas pessoas. O ambiente vai ficar pesado, negativo, o mal-estar vai estar no seu corpo, e aí, com a somatória, com o acúmulo desse mal-estar, dessa negatividade no seu corpo, futuramente virá alguma doença, algum desconforto, tá? É a negatividade do nosso campo se fortalecendo e criando o mal-estar. E entender isso demanda autoconhecimento. Tudo que eu estou falando é num nível mais profundo. Você precisa fazer uma limpeza emocional para você se conhecer de verdade e entender por que as situações na sua vida desconfortáveis estão acontecendo, entende? E quando chegar para você, se cale, silencie e observe e fale somente o necessário. Ela vai passar assim por você e você nem vai sentir, tá? A, a, o, a limpeza profunda, quando você limpa as emoções de dor lá atrás, você passa por experiências de dor e vai curando traumas, abusos, assédios, rejeições. Muitas delas, você vai se deparar com elas, né, novamente, alguma situação similar, e você, a hora que você se calar e observar, você vai perceber, está passando por você, a situação vai embora. E não reconte isso para ninguém, não fale isso para ninguém. Fale isso para você mesmo. Se você sentir um mal-estar, uma tristeza, uma vontade de chorar, um ódio, uma raiva, uma culpa, cure isso em você. As emoções negativas, elas servem para purificar. A limpeza emocional, como eu disse lá no começo do vídeo, ela tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos. Então, toda emoção que você reprime durante o dia, limpe, abra, fale somente para você. E deixe as situações desconfortáveis passarem. Fale somente o necessário, tá? Você vai estar criando um bem-estar na sua vida. Sua vida vai ficando cada vez mais leve, mais positiva. As situações favoráveis virão a você. Você vai se conectando conforme você vai limpando as emoções negativas internas que você tem guardada. Você vai se alinhando com a fonte, com todo, com o divino que habita em você. E aí você se conecta com ele, você pode encontrar o seu propósito divino aí, e aí você vai entregando aquilo, o amor, é a paz, tá? O propósito, ela sempre tem um amor maior, uma paz. A sua entrega será repleta de muita paz, de muita harmonia, de muito bem-estar, e aí você vai entregando a paz. A hora que você verbaliza amor, paz, alegria, é isso que o universo vai te dar. E se você fizer o contrário também. Por isso que eu falo, recontar histórias negativas, você vai receber mais histórias negativas.
que contar histórias negativas, se você está entregando para o universo, você vai receber mais histórias negativas, entende? Cure essas emoções negativas, as suas experiências negativas. Cure as emoções negativas que você sente. Tem muitos pensamentos negativos? Solte esses pensamentos. Vá soltando eles. Eu solto esses pensamentos, eu solto. É um treino. O livro 100, Curso Milagres, ele fala que é um treino diário, entende? É um treino que a gente tem que manter com nossa mente, com os nossos pensamentos e nossas emoções, tá? A limpeza emocional vem para ajudar nas emoções, nos pensamentos, entende? E aí, conforme você vai limpando, você vai ficando mais em paz, mais tranquilo. A sua roda de amigos vai mudar muito, tá? Porque conforme você vai limpando, a sua frequência vai elevando, você vai se alinhando com outras pessoas, com outros níveis de conversa, você não vai ter mais paciência para um tipo de assunto mais, porque você limpou a raiz do seu problema lá atrás. Aí você vai querer falar sobre outros assuntos, sobre o seu trabalho, sobre sua missão, seu propósito, sobre aquilo que te alegra, sobre aquilo que te traz paz, tá bom? E aí a sua volta será rodeado de paz, de alegria, de alegria, de amor, de abundância, de saúde. O seu corpo ficará mais saudável, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!